Tenho uma empresa limitada. O meu patrimônio pessoal está protegido? No vídeo de hoje eu te explico tudo sobre como proteger o seu patrimônio pessoal, separar o seu patrimônio pessoal do patrimônio da empresa e, com isso, ter maior segurança patrimonial. Eu sou o professor Raimundo Velani e especialista em planejamento, estratégia empresarial, tributária e contábil. Muito bem, vamos entender essa questão de transpor a personalidade da empresa e atingir o patrimônio do sócio. Eu imagino que dá para a gente dividir esse encontro de hoje, esse vídeo, em 4 ou 5 tópicos. O primeiro dele é entender essa questão do tipo societário. As pessoas acreditam que existe só a sociedade limitada e a SA, a sociedade anônima. Mas na legislação brasileira existem inúmeros tipos societários. Existe a sociedade em nome coletivo, que é o que a gente chama de sociedade de responsabilidade ilimitada. Existe sociedade comandita, comandita simples e comandita por ações. Existe a sociedade em nome coletivo, que é uma sociedade também que vale a pena conhecer. Os contadores conhecem bem e depois, né, ao longo do tempo, às vezes tem negócios que são interessantes serem montados nesse tipo societário. E existe a sociedade de responsabilidade limitada, que não por acaso é a mais comum no Brasil e a mais incentivada pela legislação. Por quê? Porque ela garante a isenção, a desvinculação do patrimônio do sócio com o patrimônio da empresa. É o que a gente chama de autonomia patrimonial. E é muito interessante a gente compreender isso, porque muitos dos problemas no futuro, eventualmente no caso de insucesso do negócio e fechamento da empresa, tem muito a ver com a forma de nascimento da empresa. O jeito que a empresa foi constituída é que vai ditar, obviamente, reflexos e repercussões quando essa empresa for encerrada. Então, o primeiro aspecto, autonomia patrimonial. Como é que isso funciona? Desde a integralização do capital social. Como é que funciona? O maior erro de muitos empreendedores resolvem montar uma sociedade ou montar uma empresa, procuram um contador. O contador é o parteiro da pessoa jurídica. Imagina que um bom planejamento de nascimento de uma criança pressupõe um pré-natal bem feito. No caso do nascimento de uma pessoa jurídica, e eu dou aula para contador há 26 anos, eu falo para os meus alunos, futuros contadores, que eles são os parteiros das pessoas jurídicas. E aí, nesse momento, o empreendedor confia, né, o parto do seu filho, pessoa jurídica, a um contador, e este precisa ter o cuidado de explicar como é que funciona a autonomia patrimonial. Qual o cuidado que precisa ter para efetivamente ter essa autonomia patrimonial? É já de início deixar muito claro que todos os compromissos que a empresa assume, desde a abertura, aluguel de imóvel, compra de montagem, tem que ser do capital da empresa, do dinheiro da empresa. Se o sócio tem um bem que ele vai colocar na empresa, ele pode integralizar o capital social com esse bem. Trocar em miúdos, como é que faz para nascer essa autonomia patrimonial de uma forma bem simples? Quando a gente vai fazer o contrato social, a gente faz a promessa. Vou colocar 50 mil na empresa. Isso se chama subscrição. Então, ali naquela hora, eu tenho que preparar, a contabilidade tem que preparar a empresa para receber esse dinheiro. Então, o que acaba acontecendo? Eu faço a subscrição, a promessa, e irei integralizar, irei colocar no caixa da empresa 100 mil reais. E o meu sócio, mais 100 mil. Então, eu vou dar um exemplo, sócio A e sócio B, para ficar muito claro para a tua compreensão nesse aspecto. O sócio A bota 100 mil, o sócio B bota 100 mil. Beleza. Prometemos, assinamos o contrato social. E aí faz assim, subscrição do capital. Essa é a hora da promessa.
Abri a empresa, peguei o CNPJ, vou até o banco, abro a conta da empresa e pego os meus 100 mil, coloco lá e o meu sócio 100 mil. A empresa tem 200 mil de capital social. Aí nós integralizamos o capital social. Começa aí a autonomia patrimonial da empresa. Quando eu deixo, no nascimento da empresa, eu já deixo a coisa contaminar, porque como a empresa não tem conta, eu dou o cheque meu, como a empresa ainda estamos abrindo a empresa, eu transfiro, faço Pix da minha conta para pagar um compromisso da empresa, eu vou num fornecedor, compro alguns itens iniciais com o meu dinheiro da minha conta e depois isso daí já é o primeiro indício de confusão patrimonial que vai deixar o meu patrimônio pessoal desprotegido caso ocorram dívidas na empresa. Então a gente tem que ter o primeiro cuidado, é no parto, é no nascimento. Nasceu a empresa, eu preciso dar autonomia patrimonial para a empresa. Mas não esqueçam de um detalhe primordial. O parteiro, o contador tem que ser competente o suficiente para entender essa lógica. Eu faço a constituição da empresa, a abertura da conta corrente da empresa e recebo o dinheiro da empresa. Está lá na conta corrente, 100 mil do meu sócio, 100 mil meu, 200 mil reais, está lá para a gente pagar a pintura do imóvel, comprar as prateleiras, o caixa, a mercadoria, enfim. Nisso que eu denominei os em blocos, né? O segundo bloco seria pontuar o maior erro dos empresários. O maior erro dos empresários, e é típico de jovens empreendedores, ainda que precisam amadurecer a cultura empresarial e essa autonomia patrimonial, é olhar para a empresa e buscar recursos dentro da empresa para atingir desejos pessoais. Uma empresa ela precisa de amadurecer igual uma planta, né? Ela precisa crescer, uma árvore frutífera. Ela precisa crescer, estar frondosa, bem cuidada, para depois eu colher os frutos dela. E muita gente entende que, olha, o meu sacrifício é muito grande, eu já preciso comer os frutos até mesmo antes da hora. E acaba comendo parte do caule, parte da folha, e a empresa não desenvolve nunca e naufraga. Essa má gestão financeira, depois eu ponho, depois eu integralizo, depois eu aumento, eu vou pegar aqui, vou fazer uma retirada, vou comprar um jet ski. Essa situação toda, essa confusão patrimonial, acaba quebrando por ações do próprio empreendedor, quebrando o escudo protetor. É muito importante você pensar que a ideia de escudo protetor é exatamente o que a legislação te oferece. O que ela te dá? Pensa um pai e a mãe e um filho. Filho maior de idade, faz os seus negócios, fica endividado. O pai tem que pagar a conta do filho? Não, você fez negócio com o meu filho. O meu filho, pessoa jurídica, é a mesma coisa. Você fez negócio com a minha pessoa jurídica, não fez negócio comigo. Eu represento a pessoa jurídica. Se ela fica devendo, eu não sou obrigado a pagar uma dívida da minha empresa. Há um escudo protetor. Imagina que houvesse uma redoma, a empresa está aqui embaixo, a pessoa jurídica, e os sócios constituidores do capital dela, depois que botaram o dinheiro nela, estão protegidos. Então essa é a tutela, é a proteção que a lei dá, oferece ao sócio. Se eu mesmo começo a quebrar, fazer rachaduras nesse escudo, amanhã ele não me protege. Então eu tenho que ter muito cuidado de separar o patrimônio pessoal do patrimônio da empresa. Pagamento de conta da empresa é com dinheiro da empresa, com conta da empresa, com Pix da empresa. Recebimento de dinheiro da empresa é no Pix da empresa, é acerto diretamente na empresa. Como que eu faço isso ficar bem transparente? De novo, eu enfatizo o valor do contador. Um bom contador sabe dessa necessidade de ter uma escrituração que conte para a sociedade que esse dinheiro é da empresa e esse dinheiro é do sócio. O sócio faz retiradas mensais
regulares e tudo para ele sobreviver. É justo e é correto. Por isso tem essa conta lá na contabilidade chamada de retirada pro labore, retirada pelo trabalho. É o que a gente equipararia ao salário de um empregado. E é isso. E quando ofere bons lucros, bons resultados, aí ele recebe uma parcela do lucro que a empresa ganhou. O lucro é da empresa, ela vai ficar devendo e prometendo ele ao sócio. Então, o segredo, né, para evitar que alguém da sociedade venha querer confundir e atingir, né, quebrar esse escudo de atingir o patrimônio do sócio, é uma boa contabilidade bem estruturada, ela vai demonstrar claramente, quando for requisitado, que não há confusão de patrimônio, não há uma mistura de dinheiro de um de outro. Né? Você imagina que eu dei o exemplo do pai e da mãe e o filho, dinheiro do pai pagando conta do filho, dinheiro do filho pagando conta do pai. Bens do filho usado pelo pai, bens do pai usado pelo filho. Então há uma confusão patrimonial. Então há uma ideia de que eu estou negociando com todo mundo. Da mesma forma na constituição da empresa, sócio A, sócio B, filho, pessoa jurídica. E aí começa a ter uma confusão. Esta confusão é a primeira ruptura do escudo protetor que o empreendedor deve evitar para que ele realmente tenha proteção do seu patrimônio pessoal. Nesse terceiro bloco dá para a gente dividir um outro aspecto muito importante. Quando que o patrimônio do sócio pode ser atingido? Quando então que esse escudo pode ser quebrado? É muito importante separar a seguinte questão. Não significa que a existência de dívidas da empresa automaticamente vai responsabilizar o meu patrimônio pessoal. Quando que a lei, por força de lei, vai quebrar esse escudo? Especialmente quando ocorrer essa expressão, essa palavra aqui, ó, abuso. Abuso do poder econômico, abuso da autonomia empresarial, praticando fraude. Nesta hora, o escudo começa a ficar fragilizado e fatalmente ele pode ser quebrado. Então a gente tem que pensar o seguinte: quebrar uma empresa, um negócio quebrar por contingência de mercado é uma questão conjuntural que pode ocorrer. Né? Uma dificuldade financeira, uma mudança de política externa, uma guerra, uma elevação do custo dos insumos. Qualquer problema pode. Os negócios são frágeis no mundo inteiro. Né? Várias empresas grandes, sérias, quebram. Falhas estratégicas, problemas de concorrência mais forte, entrada de capital estrangeiro, um capital maior. Então, isso tudo tem a ver. Mas, veja, são exemplos de contingências de mercado, não de abuso, não de fraude. O judiciário não tolera, o juiz não tolera. Pensa, a garantia patrimonial está assegurada na lei. Ninguém está acima da lei. Quando que um juiz vai passar por cima da lei se a lei fala que, ora, se você negociou com a pessoa jurídica, como que vai atingir o meu patrimônio pessoal? Porque eu cometi a fraude, porque eu abusei do meu poder econômico e aí, por essa razão, um juiz, uma simples canetada de um juiz, vai fazer mais efeito patrimonial do que a própria lei. Então a palavra-chave é assim: não basta que a empresa tenha dívida, é importante que não tenha coisa errada, não tenha coisa ilícita, não tenha fraude, não tenha esquema para poder abusar do meu poder econômico, certo? Neste quarto bloco, é importante enaltecer um papel, o papel do contador, certo? Vamos lá, não cometa o seguinte erro. Contador, de um modo geral, na grande maioria de municípios do Brasil, são 5.500 municípios, mais de 5.500 municípios,
Não é possível, é muito raro a gente encontrar um escritório de contabilidade só especializado em um segmento. Ah, eu montei uma loja, eu vou procurar um contador só de loja de roupa para poder me atender. Aí ele sabe tudo daquilo. Não dá. Não dá para escalar a renda no escritório se ficar só com loja. Ele tem bar, ele tem depósito de material de construção, ele tem é, transportador, enfim. Daí, quando ele vai crescendo, a equipe vai mudando, aí ele até tem um funcionário só de RH, um funcionário só de parte fiscal do estado, só de parte fiscal do município. Mas o grande erro dos empreendedores é achar que, bom, eu terceirizei a contabilidade, mas você não terceirizou a responsabilidade. Tem muito contador que não conhece o estabelecimento. Hoje já existem escritórios de contabilidade que são procurados, acredito de forma errônea, por vários empreendedores, escritórios de contabilidade virtuais. Daí eu resolvo montar uma empresa, entro no site do escritório de contabilidade, mando para os caras montam uma empresa e pronto. É um erro gravíssimo, porque a relação do contador com o empreendedor tem que ser constante. Eu coloco essa visão aí, ó, usar a gíria dos músicos aí, pega a visão, presta atenção. Você terceiriza o serviço, não a responsabilidade. Se a tua contabilidade ficar mal feita, quem vai pagar o preço é o empreendedor. Tem que procurar um contador e entender que ele é o teu funcionário mais valioso. Aliás, além de ser o mais barato parceiro que você vai ter sempre na tua empresa. E é óbvio que muito contador e muito empreendedor às vezes, mas ele está me cobrando. Geralmente o pessoal paga de contador R$ 300, R$ 200, enfim. O meu está me pedindo 500, 600, está me pedindo meio salário mínimo para fazer o meu serviço, mas ainda é o teu funcionário mais barato, porque é ele que vai garantir que eventualmente qualquer problema que você venha a ter no futuro, a tua contabilidade está ali retratada. Eu dou aula em curso de ciências contábeis há 26 anos. Boa parte dos contadores na região onde eu vivo aqui, eles são meus ex-alunos e eu tenho contato permanentemente com eles. Eu sou é, parceiro do Conselho Regional de Contabilidade, ministro cursos pelo Conselho Regional de Contabilidade. Tem curso que tem 200 contadores presentes. A resposta é unânime. Por que você não faz a contabilidade regular da empresa? O pessoal não está disposto a pagar por isso. Só que aí, quando dá errado, aí foi o pecado, né? Nossa, agora fica gastando. E a maioria dos advogados, sem ressalva, a grande maioria, eles entendem dos aspectos jurídicos da responsabilização do sócio, mas param por aí. Como que só o texto da lei me dá essa segurança? Não. O que vai te dar segurança é uma boa contabilidade. Eu estou falando uma contabilidade que tem um balanço patrimonial, tem um livro diário. Eu já disse em vídeos anteriores, não há nada que dispense a escrituração contábil. O modelo fiscal simplificado, ele dispensa a apresentação disso para o fisco. Mas a legislação comercial do Brasil, desde 25 de junho de 1850, a Lei 556, que era o antigo Código Comercial, que foi sancionado pelo então imperador Dom Pedro II, já previa a escrituração contábil regular, desde 25 de junho de 1850. O Código Civil, em 2002, alterou dispositivos do Código Comercial de 1850. A segunda parte do Código Comercial está em vigor até hoje, desde 1850. E aí o que muita gente confunde? Não precisa fazer contabilidade mais não, contador é coisa do passado. Eu posso usar uma contabilidade digital aí, porque é só para abrir firma e mandar as coisas para o fisco. E aí na hora que a empresa fecha ou tem um problema, na maioria das vezes, você manda para mim as informações contábeis, não tem contabilidade, não tem livro diário, não tem. E aí
é o maior erro do empreendedor, porque o contador me cobrou o dobro de honorários do outro e aí não compensa pagar esse valor para o contador porque ele quer que eu faça a escrituração ou que eu gostaria que ele fizesse a escrituração pelo mesmo preço. Impossível. Mais responsabilidade, mais serviço, porém mais envolvimento com o teu negócio. Esse é o papel primordial da contabilidade: assegurar que as informações da empresa, as informações patrimoniais da empresa, estejam refletidas nos relatórios financeiros da empresa produzidos pela contabilidade. Eles podem, inclusive, serem registrados na junta comercial. A junta comercial tem um setor para arquivamento dessas informações, o balanço vai para lá, a demonstração de resultado vai para lá, como forma de tornar assim público para dar uma segurança para o teu patrimônio pessoal não ser atingido caso tenha problemas de quebra na empresa. Teus dados estão arquivados na junta comercial. Quem faz isso é um contador, quem é o teu parceiro. Aí você entendeu bem. Ele faz porque você não formou em ciência contábil, você não tem a obrigação de saber como é que é isso, mas você alivia a responsabilização pessoal tendo uma boa contabilidade. Pois bem, daí a gente acaba então fechando a questão. A existência de dívida na empresa não é motivo de atingir o meu patrimônio pessoal, mas eu preciso ficar atento aos pilares. A boa garantia disso está numa contabilidade bem feita, numa contabilidade que retrate a realidade patrimonial da empresa, a inexistência de confusão patrimonial e a inexistência de fraude, de abuso do poder econômico. Eu, eliminando essas hipóteses, eu tenho tranquilidade para ter uma sociedade limitada, uma empresa limitada, que se eventualmente ela morrer pela quebra, pela dificuldade de segmento da atividade, o meu patrimônio pessoal não é atingido. Beleza?